Esse é o Entre Nós. Eu sou Crisênica e você é o meu convidado especial. Boa noite, meus queridos. O Entre Nós está começando agora, está estreando hoje. Eu sou Crisênica e você, é claro, o nosso convidado especial. Então, prepare as suas perguntas, porque nós queremos, claro, ouvir a sua opinião. Seja no Facebook, seja no YouTube, no WhatsApp da Rádio Jornal 45-365-1033. E eu peço que você nos dê a honra de tê-lo como seguidor da Rádio Jornal e do Entre Nós com Crisênica, porque o assunto hoje é filhos tiranos, pais perdidos, a síndrome do imperador. Por que tenho medo de dizer não para o meu filho? Também saiba como está a questão da pandemia no Brasil. Será que realmente está a caminho do fim? Filhos tiranos, verdadeiros reizinhos. Você tem tido esse problema? Você não é o único. Basta olhar em volta. Em geral, quando não se respeita pai e mãe, não se respeita mais ninguém. Ninguém nasce sabendo isso. E se o seu filho não respeita, é porque assim ele aprendeu. Mas calma, sempre há um jeito. E nós trouxemos esse jeito para você. Eu tenho aqui comigo o especialista Felipe Martinhago, que é um psicólogo, pós-graduado em psicologia do esporte, formação em hipnoterapia avançada, formação em PNL, em coaching. Felipe trabalha há 9 anos ajudando as pessoas a desenvolver a autoestima e a alta confiança das pessoas com medo e bloqueios emocionais. Este é o profissional que vai nos ajudar hoje a entender como tudo isso vai funcionar e funciona. Obrigada, Felipe, por ter aceito esse convite. Eu sei que a sua agenda é bastante disputada. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, obrigado aí pelo convite, Cris, né? Estendo a Rádio Jornal, todo mundo aí. É um prazer enorme estar aqui, né? Pra gente estar compartilhando mais um pouquinho do nosso conhecimento. A gente abriu, né? A gente não, eu, né? Abri um pouquinho na agenda lá, vim correndo. Eu sei, olha que foi complicado, viu? Vim correndo, tanto estava ofegante até agora há pouco. Essa escada aqui também. Mas é isso aí, agora a gente vai compartilhar com vocês. Vamos lá. Felipe, foi a partir dos anos 70 que passou-se a respeitar a individualidade dos filhos e a enfatizar a sua liberdade. Houve, e a gente sabe que há ainda, interpretações equivocadas, né, onde os pais utilizam esses fragmentos fora do contexto adequado. A pergunta é: os pais estão respeitando tanto a individualidade e a liberdade dos filhos que estão perdendo o controle da situação, perdendo a sua posição? É uma ótima pergunta. Inclusive, justamente esse movimento começou lá atrás, né? Isso em grandes centros, claro. Né? Mas essa individualidade ela foi equivocadamente aplicada. Né? Porque em vez de individualidade, rolou então independência total. Né? Então, a pessoa, enquanto... Né? Então, os pais deixaram de participar. Basicamente isso, né? Em algum certo momento, em vez de participar, mas eu quero minha individualidade, eu quero meu espaço, eu quero minha, como é que fala, a minha privacidade, mas aí a gente tem que cuidar, né? Então os pais aqui hoje a gente vai tirar essas dúvidas justamente para isso, porque os pais eles não podem então deixar de ser presentes na vida dos filhos, que é justamente... Dando a liberdade, mas sempre presente. Que é justamente o que vai dar o equilíbrio, que é o que eu sempre gosto de usar a palavra-chave, equilíbrio. Tem a questão da busca por uma qualidade de vida que está cada vez mais difícil de ser mantida, pagar uma boa escola, um plano de saúde. E com o dia a dia corrido, eu acredito que os pais voltam para casa com a culpa da ausência e acabam por comprar o afeto dos filhos. Nos fale a sua opinião sobre isso. Bom, só gera mais vazio, né?
Só gera mais vazio, né? Eu sempre falo, não, menos presente, mais presença, né? E por quê? Mesmo que seja 15 minutos de presença, eu tenho casos, e comprovadamente, que hoje em dia não temos desculpa, tá, Cris? Hoje em dia a gente não tem desculpa. Se fosse há 15 anos atrás, teria essa desculpa. Mas hoje com o WhatsApp, com a rede social, a gente tem como, mas eu vivo fora, eu viajo, eu faço isso, faço aquilo. Poxa, faz uma chamada, né? Então, se você conseguir ficar 15 minutos de presença de qualidade, presença de qualidade não é... Os pais confundem brincar, né? Confundem, às vezes... Confundem quantidade com qualidade. Confundem quantidade. Às vezes acho que é dar um iPhone, né? No caso. Isso, né? exatamente. Não, é que eu não consegui jogar bola com meu filho, é por isso. Não é isso. É justamente participar. E aí, filho, como foi a escola? Ah, foi boa? Beleza, mas boa como? Né? Boa como? O que você aprendeu? Né? Sentar lá junto ou tentar participar. O que você aprendeu? Foi matemática? O que você aprendeu em matemática? Isso é presença, né? E é como você disse, né? A culpa tem presenciado muito as famílias hoje em dia e atrapalhado muito as criações. Muito mesmo. Então, nós vamos ver um trecho agora de um vídeo que foi postado nas redes sociais pelos pais, e eu gostaria de saber a sua opinião, a opinião dos internautas, o pessoal que está nos assistindo, e eu quero agradecer muito, viu? Mandar um beijo grande para o pessoal de São Paulo, tem muita gente de São Paulo assistindo, tá? O pessoal daqui, tá bom? Então, vão fazendo aí os seus comentários, a gente quer realmente ouvir a sua opinião, porque o Entre Nós não é só entre eu e o Felipe, é entre nós, você também é o nosso convidado, viu? Então, vamos lá, vamos colocar esse vídeo? Nesse vídeo, a filha puxa o cabelo da mãe, porque ela quer ir a uma festa. Dá uma olhada aí. Quase lá. Solta lá para nós. E nesse vídeo a filha, né, puxa o cabelo da mãe, porque eles não querem a levar para a festa. Não vou soltar. Não faz isso. Não faz isso. Não vou soltar. Pode gravar que eu vou soltar no grupo de Não Nazário. faz isso. É sua Não. mãe. Quero nem saber. Gabriela, é sua mãe. Não. Gabriela, tá me machucando, me Você vai solta. deixar ir na festa? Me solta. Você vai deixar ir na festa? Vou, Gabriela, vou. Solta meu cabelo. Mentira, você tá falando isso, mas vai deixar. Solta meu Então me cabelo. leva. Lá na Solta. festa, solta seu cabelo. Gabriela, não faz isso. Coloca dentro do carro, lá dentro, solta seu cabelo. Não vou soltar, então. Enquanto ela me Eu sei levar, não que solta. eu não sou nada pra você. Enquanto ela não Não, soltar, eu não sou. Enquanto não Eu soltar, não eu sou não vou nada pra levar. você. Gabriela, solta meu cabelo. Então me leva na festa. Amor, tá me Enquanto machucando. me leva na festa, eu não Gabriela, vou sua mãe tá soltar. passando mal. Deixa eu passar mal, vai me levar na festa. Então, Felipe, por que os pais estão passando por essa situação? Sempre começa com um pirulito, né? Sabe dessa? Não. Não, que é assim, ó. Começa com aquele pirulito que a criança quer no mercado aos 5 anos de idade. Não começa ali aos 17, aparentemente. Não sei que idade que essa jovem tem. Mas aparentemente uns 16, 17, vamos pôr ali. Também acredito Vamos que pôr seja. ali essa idade, só para ter um número, né? Sim. Não sei o caso, mas nunca começou ali, entende? Você veja ali a mãe não fazendo nada, o pai com uma voz amorosa, filha, é sua mãe. Eu não sou nada para É você. sua mãe, você não tem amor no seu coração, numa hora no qual exigiria um pouquinho ou total autoridade ali. Então, assim, começa sempre com um pirulito. E eu sempre falo, hoje é um pirulito. Amanhã vai ser uma boneca, ou um carrinho, uma bicicleta, depois uma motinha, um carro, uma festa. Daqui a pouco você não tem mais controle de nada. Será que não está na hora da gente, dos pais, retomarem a sua posição, a sua autoridade, a autoestima, defendendo realmente as práticas que andam esquecidas? Mas eu não estou falando da questão da volta à educação rígida. Não, de jeito nenhum. Mas assim, como você falou, um equilíbrio que se perdeu há algum tempo, vamos dizer assim. Exato, a gente não precisa torturar uma criança para isso. Não, é autoridade, né? É autoridade. Porque assim, justamente isso. Quando a gente... Até anotei aqui algumas Por favor, causas, pode. né? Uhum. Por exemplo, geralmente é mais... Qual que você acha que é mais fácil?
Inclusive bater, até eu deixo aqui para os pais que vão pensar, então vamos bater aqui nos jovens e tal. E até vou colocar aqui, bater é um jeito preguiçoso de educar, tá? É um jeito preguiçoso de educar. Por quê? É fácil. Né? Em vez de eu ter que sentar, olhar no olho, explicar 1, 2, 3, 300 vezes, né? Dependendo da situação. Sim. Né? Dependendo da idade da criança, é 300 vezes. E, então, assim, é muito preguiçoso. Tá? Então, é uma forma? Mas não é, e também não é muito funcional. Tá? Não funciona muito. Mas aí, como você disse, não é para voltar à tirania. Não, claro. Não, mas tem que voltar, assim, o limite. Tem que ter limite. Se você, igual você falou, mas é só uma balinha, né? Só, mas é só... É a síndrome do filho único, né? E bate o pé, e cai no chão, e faz birra. A gente, às vezes, acaba tendo um filho só, né? A sociedade ainda tá tendo só um filho, né? Você já reparou que tá tendo menos filhos, hoje né? em dia, né? Por quê? Porque, claro, tá tudo muito questão econômica, questão econômica. Questão econômica é o ponto principal. Quem pensa em questão econômica já pensa 3 vezes antes de ter filho. Né? E aí o que acontece? Você vai lá, tem um filho, aí você fala, poxa, será que vamos ter os dois? Às vezes a idade avança e acaba não tendo. Aí tem um filho só, todo o recurso cai no filho só. E às vezes os pais erram a mão, entende? E não é nem por maldade, acabam errando a mão. Filho, então você vai dando para ele, você vai deixando as coisas para ele, é verdade. Mas ele quer estudar lá no céu, vamos dar, tipo, sem ter uma contrapartida, entende? Sem ter merecimento, certo? Aí vem a questão, estudar medicina, por exemplo, é investimento? Se é investimento... uma pergunta para ti, agora devolver. Agora eu devolvo, né? Se é investimento... É investimento? Eu acho que sim, não? É. Depende do aluno. Se o estudante não dá valor, não. É verdade. Entende? Então, assim, aí já é gasto. Aí é gasto. Então, investimento é aquilo que nos dá retorno, entende? Exatamente. Então, justamente, se não é gasto. Exatamente. Faz sentido? Muito. Então, o que a gente pode... Como é que tornar um filho investimento? Torná-lo, criá-lo para dar valor às coisas. E como dar valor às coisas? Tornar difíceis as coisas. Né? Tem essa facilidade hoje em dia. Quanto mais fácil as coisas, quanto mais fácil as coisas, menos valor eles vão dar. É verdade. Entendeu? É verdade. Eu tenho a Tati, nós temos aqui a Tati Amboni. Sucesso, Cris, minha querida. Um grande abraço, obrigada por estar assistindo, viu? Graça Lima, boa noite. Muito obrigada. E vamos de música. Eu trouxe um Elvis Presley aqui. Vamos lá? Eu estava achando que era o nosso Fernando aqui que ia soltar, mas não é. Sou eu, né, Fernando? Então vamos lá. When it's 1 for the money, 2 for 2, 3 to get with. Now go can't go, but don't you step my blue sweat shoes. You can do anything but I put off my blue sweat shoes. When you can knock me down, step my face, slant my name all off the place, and do anything I would ought to do. But honey, let go can't go, but don't you step my blue sweat shoes. You can do anything, but I put up my blue sweat shoes. Se tivesse espaço aqui, a gente dançava, né? Hey! Você gosta de Elvis Presley? Gosto. Quem não gosta, né, gente? É um clássico. Rock and roll? Você é do rock? Sim. When you knock me down, step my face, slam my name all off the place, and do anything I want to do. But honey, let go, can't go, but don't you step my blue sweat shoes. You can do anything, but I put up my blue sweat shoes. Pablo and lamp and bone, tutti frutti, all fruit, tutti frutti, all fruit, tutti frutti, all fruit, tutti frutti, all fruit, tutti frutti, all fruit. Pablo and lamp and bone, not again, name Sue. She knows just what to do, not again, name Sue. She knows just what to do. She walked me to the west, she walked me to the west.
She's the girl that I love the best of fruit. Oh, canta aí. Tutti frutti. Oh, canta um pouquinho. Tutti frutti. Oh, tutti frutti. Oh, tutti frutti. Oh, Papam luando lambendo. Eita, Aí você não você acaba quis. comigo, né? Você não Aí quis acaba- cantar comigo, Não, não. menino? Aí a moral vai embora, vai embaixo, né? Tem, vamos dar uma olhada aqui. Aí você acaba com a minha profissão. Né? Ângela Bressan. Se eu fosse a mãe desta menina, ela já teria levado uma bela de uma surra. Não me conformo em ver essas coisas. A Ângela não tá errada nessa situação isolada, entende? Essa filha aqui, ela tomou medidas drásticas, certo? Então, no caso, se a mãe desse uma surra dela, seria autodefesa, pela lei, correto? Eu entendo um pouco de lei, mas se alguém me bate primeiro, se eu me bater depois, é autodefesa. Né? Então, no caso, nesse caso especificamente, como eu disse, como ferramenta de educação, não, Ângela, tá? Mas nesse caso, beleza, tá? Esse caso foi bem complicado. Não dá pra tirar a razão, né? Vou falar o quê? Priscila Rampazzo. Concordo, precisa colocar limite desde pequeno. Exatamente, você não passa vergonha. Fora de casa, daqui um pouco a gente vai ter um outro vídeo também, de uma criança agredindo a mãe. Fora de casa, quer dizer, se tivesse sido, se desde pequeno tivesse tido a questão da autoridade, a questão do respeito, não passaria vergonha fora de casa, né? É como assim, a gente vai ver o outro vídeo ainda, né? Sim, sim. Mas no caso ali da primeira moça, tem o pai e mãe, né? Você viu, o pai Isso. e mãe não fazem nada. Totalmente submissos. Exato, né? Então, assim, que é bem característico dessa síndrome do imperador aí, né? Então, nós vamos falar dessa... Não falamos ainda, mas então, vamos falar. Não, top. É isso. A gente vai falar sobre isso daqui um pouquinho, então, tá? justamente isso. Jalin Rabei. É esse o nome mesmo? Que nome diferente, viu? Obrigada. Terreiro que não tem galo, quem canta é frango e franguinha. É isso aí, Jalin. Obrigada, querido. Obrigada, boa noite. Tem o W. Cheron aqui, esse é o meu querido. Parabéns pelo tema e também pelo profissionalismo, correspondente de São Paulo. W. Cheron é um grande amigo, é um querido que me fez olhar para o lado da apresentação, de apresentar um programa. Eu estava com ele numa rádio em São Paulo, e eu falei, olha, eu quero só fazer a parte musical. E ele, como entrevistador, ele falou, não, você vai entrevistar comigo. E foi ele que realmente me fez olhar para esse lado, porque até então era só música, né? Aí ele foi pai, né? Ele não deu, no caso, dar limites na educação, certo? Na parte de coisas erradas. Mas a outra função é expandir os limites. Então o pai isso é legal, né? É limitar nas partes erradas, de certo e errado, certo. Mas encorajar no que é, ou ampliar os limites naquilo que é pra gente expandir. Por exemplo, vou trabalhar só com música, mas, poxa, a sua voz pode ser usada em várias outras coisas. Um querido, e eu tenho muito a agradecer, W. Cheron. Eu te amo, viu, querido? Vamos lá? Antes de voltarmos para o nosso bate-papo, vamos falar da pandemia. O Brasil realmente está a caminho do fim da pandemia? A volta precoce à vida normal pode ameaçar o fim da pandemia no Brasil. Na visão de especialistas, as vacinas usadas no Brasil conferem boa proteção contra a cepa, desde que o indivíduo tenha tomado as 2 doses. Você já tomou as 2? As 2. Que bom. Lá no começo já. Em geral, a pessoa toma uma dose, acha que está protegida, então ela acaba diminuindo as medidas. Importante dizer que a variante Delta tem impacto na eficácia dessas vacinas. Quando a pessoa toma apenas uma dose, olha isso. Quando a pessoa toma apenas uma dose, ela não é considerada vacinada. Tem que ter o esquema completo. E eu vou chamar a nossa correspondente de Portugal para nos falar como anda a pandemia por lá. Boa noite, Ana Ribeiro, querida. Boa noite, Cris. Boa noite, internautas e ouvintes do Entre Nós, da Rádio Jornal São Miguel. Por aqui, ao contrário do que se pensa, as informações também são desencontradas, confusas.
Engana-se quem acha que na Europa tudo funciona maravilhosamente bem. Por aqui também temos a sensação de que na teoria a coisa funciona de um jeito e quando vamos ver, a prática é diferente. Começa pelas informações. O cidadão não consegue acompanhar as regras e restrições de horários que os comércios funcionam. As coisas mudam tão rápido que a regra da semana passada não é a mesma essa semana. E assim o seu dia a dia fica confuso, com uma comunicação um pouco eficaz. Falo do horário de funcionamento de um supermercado, por exemplo, ou até mesmo de um restaurante para você pedir uma pizza delivery. Atualmente dizem que estão vacinando a faixa etária de 12 a 15 anos, que a partir do mês que vem a máscara deixa de ser obrigatória, quando 80% da população vai estar vacinada, mas não tenho plena segurança se é isso mesmo, pelo motivo que falei, do desencontro de informações. Enfim, sei que a cidade está cheia de turistas, estou falando aqui do Porto, ao norte de Portugal. Poucos desses turistas usam máscara, mas essa não é a regra para o português nato. Esse continua andando na rua com a mesma expressão de insegurança e medo da epidemia, né, que aconteceu há 1 ano e meio atrás. Então, assim, só para ilustrar o quanto na teoria a coisa funciona, mas na prática, na pele, a gente sente uma sensação bem diferente. Então, antes da música, agora deixa eu falar dos nossos parceiros Casa Decor, que criou esse cenário super clássico, lindão. Dá uma olhada aqui, gente. Olha que coisa mais linda. Laminados, papéis de parede, um mais lindo que o outro. Do jeito que você pensou. A Casa Decor tem revestimentos, como neste cenário, né? Formando elementos, flores, tem molduras e persianas. Então, pensou em decoração de interiores? É claro, pensou em Casa Decor, do piso ao teto, um toque de muito bom gosto. A Casa Decor está no Instagram, no Face, @casa com Z, K, né? Casa, _decor. Então, procure que eles estão nas plataformas digitais, tá bom? Felipe, se tem um feriado na sexta, a mãe já liga para a orientadora, dá para facilitar a vida do meu filho? Se a professora deu uma nota baixa, como isso aconteceu? Pode ser que você tenha se enganado em algo? Verifique novamente, por favor. Então acredita-se que vai criando na criança uma posição de não se frustrar. A ideia é que tem que fazer o filho feliz a qualquer custo. Essa síndrome chamada síndrome do imperador se trata de uma neura só dos pais atuais? Só dos pais atuais? Rapaz, boa pergunta, hein, agora, hein? Eu só trabalho quase há 10 anos, então não sei. Faz 9 anos que eu trabalho e 9 anos que tem essa queixa. Sim, existe há 9 anos que eu trabalho, existe essa queixa. Certo. E, segundo os livros, já existem há mais tempo. Sim. Mas é que assim, né? É que como é que eu vou te explicar isso? Antigamente, como a gente estava falando aqui antes, a gente tinha uma criação mais rígida, muito rígida. Certo. Que eles erravam a mão no excesso de rigidez. Exato. Criou uma geração muito insegura. Exato. Na qual aí está na média de 40, de 30 a 50 anos. Exato. Aí. E esses aí estão tendo filhos e agora estão criando os filhos pensando, eu vou dar aquilo que eu não tive, né? Mas é maldade? Não. Mas acaba errando daí na mão o seguinte, daí acaba dando o inverso. Então, tiveram uma vida muito difícil, daí agora querem dar o inverso. É uma neuroótica, vamos dizer assim, dos pais. Né? Então, basicamente, o que eles tinham que ter feito? Buscar terapia, resolvido essas questões emocionais com seus pais, entendido as dificuldades dos pais e assim, então, ter decidido. Mas Felipe, todo mundo tem essa condição. Bom, psicologia, psicoterapia é uma coisa comum de se falar
há mais ou menos Hoje 10 anos. exatamente, se popularizou, né, bastante. Popularizou há 10 anos, mais ou menos. Exatamente. E aí vem a questão, né? Claro, por exemplo, o meu trabalho, o trabalho de outras pessoas que estão divulgando sempre, isso deixa cada vez mais popular. Mas aí voltamos à questão. Deixar a vida mais fácil dessas crianças. Sempre aconteceu? Sempre foi ruim. É sempre ruim. Essa questão de não querer que a criança se frustre. É sempre né? ruim. Sempre ruim. Nós só nos tornamos essas pessoas exatamente porque tivemos um caminho de frustração que é importante. Eu sempre falo para o meu filho, a frustração é importante. Traumas são bons, né? Exatamente, porque a hora que sair de casa vai saber lidar com isso. Não vai, e a gente vai falar também, a gente vai ter um conteúdo dessa questão. Você sabia que a gente aprende de duas formas? A gente aprende por repetição e por choque ou trauma. Sabia disso? Certo, então. Não sabia, não. Por exemplo, na escola a gente aprende por repetição. Se você quando vai lá aprender a escrever, A, E, I, O, U, tem que ficar repetindo, né? Certo. Ou repete falando, repete escrevendo. Correto? Correto. Tá, e por choque é nas questões traumáticas, né? De sustos ou de situações... Muita rigidez. De rigidez, ou até de choque mesmo, de tomar um choque na tomada, você aprende que dói. Então, assim, em situações, por exemplo, se afogar numa piscina, aprende que a água no pulmão é ruim. Exato. Né? Então, no que caso, não pode ir muito ali perto, enfim. Então, assim, em situações extremas, às vezes a gente precisa dar um chacoalhão. Por exemplo, a gente voltar para esse vídeo, né? Eu comentei assim, que a Ângela não estaria tão errada se ela tomasse uma atitude. Não seria a melhor atitude. Mas, assim, teria que sim ter uma atitude autoritária ali, né? De pegar firme com ela, pegar ali... Na verdade, não precisaria ter... Não precisaria agredir. Não precisaria ter tomar essa posição se desde pequeno já tivessem, né, levando a questão da educação, do respeito. Eu chamo de probabilidade. Né? Eu chamo assim, eu falo para meus clientes, vamos diminuir probabilidade. É verdade. Né? Eu falo assim, se você deixar vamos tudo por livre, partes. Se você deixar tudo livre, né? Uma pessoa sem limites, uma pessoa que pode fazer, acha que pode fazer o que quiser, que vai crescer acreditando que pode fazer o que quiser com as outras pessoas, com as instituições. Onde elas vivem hoje na sociedade? Você sabe? Vivem nos piores lugares, eu digo. Ou elas vivem foragidas ou dentro da cadeia. É isso que eu ia falar. Mas fiquei meio assim. Ou elas vivem foragidas ou dentro da cadeia, essas pessoas hoje em dia, entende? Então, assim, para que servem limites? Para aprendermos a viver em sociedade. Exato. Entende? Então, assim, para aprender a viver... Então, por que papai e mamãe têm que dar limite? Por que tutores, né, vovô e vovó, seja quem for que vai criar, tem que dar limite, porque no futuro ele vai ter que aprender a viver com as outras pessoas. Você vai embora, né? Daí depois você deixou essa fulana aí. O mundo não é o papai e a mamãe. Não. Né? E aí eles têm que aprender a viver em sociedade. Se eles não aprenderem a viver em sociedade, aí vem as leis e vão ter que cumprir as leis. E aí complica para eles. Exatamente. Vai aprender da pior forma. E aí, ou aprendem ou não, né? E aí complica para todo mundo, né? Escutar filho é diferente de obedecer filho. Uma coisa é você ter um diálogo com o seu filho, seja criança, seja adolescente, e outra é você sair da posição de pai e entrar na posição de apenas amigo do filho. Pode acarretar consequências desastrosas? Pai, mãe é amigo? Não. Ou é pai ou é amigo, né? Então, exatamente. Ou você instrui, né, e dá limite, coloca no lugar, ou você é amigo, parceiro e faz tudo junto e tal. Então, assim, você tem funções. Ora, claro que às vezes você vai fazer coisas legais com seu filho, sim. Mas não sair da sua posição. Não pode sair toda hora, né? Ainda mais em horas importantes, né? Uma coisa é na hora do videogame, né? Na brincadeira, exatamente. Né? Mas agora tá de castigo, não pode jogar videogame. Aí, vamos jogar aqui, não dá, né? Por exemplo. Exatamente. A escola tem um papel muito importante, né, na vida dos nossos filhos e também precisa lidar com a questão da síndrome do imperador. Mas se em casa os pais já mostraram que ele pode ocupar essa posição de reizinho, o que a escola pode fazer sobre isso? A escola ela tem em torno de 10% de poder. É mais ou menos o poder que eu tenho dentro de um consultório. Porque assim, eu não consigo fazer todo o trabalho. Eu vou orientar, eu vou fazer algumas técnicas, eu vou trabalhar o que a pessoa quer trabalhar.
Mas é igual você falou, chega lá na escola, a criança já está toda tomada, a mãe quer todas as regalias possíveis, o pai quer todas as regalias possíveis, ou nem quer todas as regalias, é negligente, deixa fazer o que quer, porque tem a síndrome do imperador, mas tem também aquela síndrome do filho fantasma, né? Porque nem existe o filho, né? Tanto faz. Né? Só não morrendo de fome tá tudo certo. Exatamente. Então, assim, também são situações parecidas. A diferença é que o síndrome do imperador é a criança que ganha tudo. A do fantasma é que não tem limite nenhum. Só que ela não ganha tudo. Só que ela não tem limite nenhum, ela vive que nem bicho. Entende? Então é que nem bicho, assim, no sentido Sim, sim. lógico. Né? Que não tem leis, não tem regras, né? Se você vive essa situação, se você concorda ou discorda de algo falado aqui, converse conosco. Então, como eu falei para vocês, aqui no Entre Nós, a sua opinião é muito importante. Vamos para o segundo vídeo, Fernando, por gentileza. Depois eu vou falar mais de alguns parceiros. Olha isso. Dá uns tapão nele, moça. Dá um tapão nele. Vai, dá o suco nela. Ô, menino, para. Então, olha isso. Você viu que até o rapaz que estava filmando falou, dá uns tava na orelha dele. Porque é complicado você ver um negócio desse, mas é como a gente falou. Na hora vem fica de sem pequeno reação. e fora você passa vergonha. Ali tá pequeno, né? Então, assim, são várias situações. Na outra, já é uma pessoa grande que tá dominando dois, né? Exato. Ali é evidente que tem aquele negócio, a imperatriz, né? Exatamente. Aquela moça, né? Mas ali é um menininho com uma mãe no ponto de ônibus. No ponto de ônibus. E daí a gente não sabe, né? O que vive em casa e tudo mais, quais são os exemplos. Exatamente, eu ia falar sobre isso também, a questão do exemplo, né? Isso, se o Será pai- que essa mãe não é agredida, né? A mãe é solteira, o pai é alcoólatra, né? Agride a mãe. Então, assim, esse menino tá refletindo, porque é uma criança, E né? ele faz com uma naturalidade. E quando alguém fala, olha, para aí, parou, menino. Até a mãe fica olhando, tipo, estranhando a questão da outra pessoa intervir. Exato. Como se fosse natural, né? Exatamente, ele faz como se fosse natural. Eu vou falar de mais um parceiro aqui, quem me veste hoje é a belíssima Moda Festa. Confecção de trajes sociais masculino e feminino de Medianeira. Pensou em trajes maravilhosos para festas, pensou em belíssima Moda Festa com décadas de experiência. Então, olha só, olha que vestido mais querido. Então, ela também está no Instagram, @belíssimamodafesta. Vamos lá? Eu tenho mais algumas coisas aqui. Às vezes, Felipe, não é o uso indevido da psicologia moderna, nem a culpa que causam o estrago. É o desejo inconsciente dos pais, como nós falamos no começo, de fugir da tarefa difícil que é educar um filho. Às vezes nem é essa questão que nós falamos da psicologia, Sim, né? sim. Mas um desejo inconsciente, vamos se dizer assim. Muitos. Aí já eu caio para um monte de casos aí que eu conheço que foi pai ou foi mãe, mas não queria ser. E foi, e aí daí fica aquela questão. Mas isso é mais comum desculpa aí, galera, mas é os homens, tá? Olha aí, ó. As mulheres têm mais tendência de assumir responsabilidade. E isso vem da questão de criação também, Certo. né? A gente está vivendo uma troca de valores, uma questão de inversão de valores nessa nova criação e tudo mais. Mas, no geral, as mulheres são têm mais atribuições de responsabilidade desde mais cedo. Certo. Quem teve irmão e irmã em casa sabe. Ajudou a criar, né? Né? Teve assim, o irmão, né? Teve mais regalia do que a irmã? Ah, sim. Tem? Pode falar agora. Solta aí Algumas agora. coisas. Nós somos em 4. Mas é assim, a gente... Por quê? Porque toda uma sociedade
impunha essa regalia, né? O homem pode isso, o homem pode aquilo. Mulher, senta direito. Sim. Senta direito, fecha as pernas, vai arrumar o cabelo, Exatamente. põe uma roupa. A menina não anda sem roupa. O menino anda sem roupa Exatamente. até... Meu filho, por que você não fica só de cuequinha em até casa? 12 anos de né? idade, né? Então, assim... Exatamente. Mas por É que bem isso? assim. Por quê? Então, isso causa um desequilíbrio também no futuro, né? Exatamente. Tudo isso, olha como é que é interessante. Tudo isso vai causar desequilíbrio. Tá, mas Felipe, aí você fugiu da pergunta. Não. Dá trabalho educar filhos. Dá trabalho ficar em cima, ficar instruindo, ficar batendo na tecla e tal. Então, assim, chamando para conversar e dialogar. Às vezes né? é mais fácil deixar só pra mãe, né? Então eu vou puxar a sardinha ainda pras mulheres, sim, porque a maioria das mulheres, no geral, hoje, falando sinceramente, no mundo, 80% dos problemas emocionais é vinculado a pai. Olha só. Você acredita? Pai. A figura de pai. Olha, eu não lembro quando em algum momento, porque os pais de hoje em dia têm muito disso, né? Ah, você ama mais mamãe do que papai? Você me ama? Eu realmente não lembro quando em algum momento os meus pais me pediram, você me ama? Você ama mais papai do que mamãe? Não tem isso, né? Não tinha isso. Hoje tem. Hoje existe isso. Quanto à questão da medicalização, ao menor sinal de que alguma coisa está fora dos eixos, os pais utilizam essa rota. E eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Então, ao menor sinal, né? Então, assim, quando já está no incêndio é uma coisa, né? A gente tem que chamar bombeiros, né? Então, eu acho que o medicamento, ele deve ser... Eu não vou entrar muito na área dos médicos, né? Sem falar bobagem, claro, porque eu não posso. Sim. Mas, porque eu não sou contra remédio, tá? Uhum. Não, eu não sou contra o remédio. Tem muitos casos que eu encaminho para o psiquiatra ou para outros médicos para ter esse acompanhamento, sim. Mas quando você fala de menor sinal, muitos pais automaticamente vão lá e já pedem remédio. Ah, porque, como você disse, fez xixi uma vez, né? Fez xixi uma vez à noite. Sim. Já vão lá e dão um remedinho pra não fazer xixi de novo. Porque é trabalhoso, né? É trabalhoso. Imagina, vai ter que... É muito trabalhoso você acompanhar. Vai ter que pôr sei lá, como é que fala aquele lençol de plástico, aí tem que ficar acordando a cada 2 horas, aí tem que, né, pra tem levar todo no um banheiro. trabalho para fazer, para saber o porquê que isso está acontecendo, né? Tem que tirar água durante a noite, daí fazer tomar água durante o dia, ou seja, um monte de ritual que dá trabalho. Sem contar que às vezes tem que fazer terapia, às vezes tem que trabalhar os medos. Eu falei do xixi, né? Certo. E outras coisas, né? Sim. Então, dá trabalho educar. E você tem especialização nesse caso, né? É que assim, tudo é vinculado, né? Quando são questões... Eu sempre falo assim, quando são questões emocionais é a minha área, né? São questões emocionais é a minha área. Eu não posso falar assim, eu curo doenças. Não, a gente não fala isso. Mas se tem questões emocionais que estão ajudando a pessoa a continuar ruim, ela pode ser ajudada e beneficiada com a terapia. Certo. Bom, Entre Nós também apresenta notícias polêmicas. Então agora a gente vai ver o vídeo que Shafik Eid mandou para nós sobre uma notícia polêmica. Foi uma das mais comentadas, né, deste mês e desta semana. Definitivamente, vivemos em 2 mundos totalmente diferentes. Nós aqui e o povo do Afeganistão. O povo do Afeganistão, esta semana, teve uma triste notícia que o grupo Talibã assumiu 100% o país. Será que o grupo Talibã assumiu 100% o país? Ou com a retirada das tropas americanas, que lá estiveram por 20 anos, abriu esta possibilidade? O que mais me preocupa é o regime autoritário, terrorista, extremista de um grupo como o Talibã, onde impõe a sua lei e a ordem à base da força. As meninas com 10 anos de idade já não podem mais frequentar a escola, não podem ter acesso a informações, cinemas, teatros ou eventos públicos. E os homens não podem deixar de usar barba comprida. Essas são algumas das exigências absurdas desse grupo terrorista, extremista, chamado Talibã. Bem complicada a situação, né? Mas isso é cultural. Sim. Né?
Essa questão deles aí é cultural. E o Shafiq Eid vai estar trazendo sempre a visão dele nessas notícias polêmicas. Tem mais gente aqui. Jussiene de Souza, quem sabe faz ao vivo. Ê, Jussiene! Um beijo, querida. Nete Mondardo, boa noite. Boa noite, Nete. Obrigada. Sônia Pereira, boa noite a todos. Sucesso, Cris. Obrigada, meus queridos. Ciliane Ênica, boa noite. Ótimo tema, sucesso. Obrigada, meu amor. Alaides Milioli Slovinski, boa noite. Eu conheço essa moça, canta demais. Assistia no Raul Gil. Eita, que o pessoal assistia bastante, me acompanha há muito tempo. Obrigada, viu? Josiênica, prima. Josi, muito bom programa. Sucesso, Cris. Obrigada. João Roberto. Ô, meu querido, lá de São Paulo. Legal, Cris. Boa noite. Obrigada, viu? A gente vai fazer um quadro, fato ou fake. E o Felipe, eu colocarei algumas afirmações, Felipe, e você vai mostrar a placa de fato ou fake, dizendo logo depois a sua opinião. Pais não tenham receio de serem vistos como repressores, ao impor limites ao adolescente que atazana a sua vida. Educadores e psicólogos dizem que isso faz bem a ele e a você. Fato ou fake? Fato! Fato, né? Fato. Por quê, Felipe? Porque é o seguinte, né? É justamente o que a gente estava falando. Se a gente não colocar os limites na educação dos nossos filhos, desde pequeno, aí o que vai acontecer? Essa criança vai crescer, vai se tornar um adolescente sem limites, e aí vai incomodar a escola, vai incomodar todo mundo por onde ele passar. Aí depois, enquanto ele é obrigado a ir na escola, né? Depois acabou a escola. E aí faz o quê? Aí vai incomodar a sociedade inteira. Então é o seguinte, e vai incomodar você o resto da sua vida. Então, para você evitar isso, para você não tiver que pagar um preço muito alto lá no seu futuro, invista na educação de valores, de certo e errado, aqui, no presente, tá? Senta, educa, instrua, fique junto, participe do processo, para não ter que pagar caro depois, né? É isso aí, então é fato. Os pais não podem proibir a filha de usar aquela saia justíssima e salto alto em nome da segurança dela. Os filhos têm direito de usarem o que bem quiserem. Fato ou fake? Essa é polêmica, né? Até engasgou, mas assim, fake, né? Fake. Fake. Porque é o seguinte, né? Você é pai, você é mãe, você sabe o que seu filho, o que sua filha tá passando, onde tá indo, com quem vai, para onde vai. Eu não posso falar para você, não, você tem que deixar fazer o que quiser. Não, você vai ver, você vai analisar a situação individualmente, a situação isolada, né? Porque você deixaria a sua filha andar com como você falou, uma sainha curta e tudo mais, de salto alto a pé em São Paulo, na zona, é toda uma zona norte, eu tava. Não, mas em que zona que é mais perigosa lá? Zona Leste. Na Zona Leste? Zona Leste. Atravessar. Na verdade, São Paulo toda. Toda, né? Hoje em atravessar dia... sei lá, 10 quilômetros a pé lá. Exatamente, dá pra deixar? A questão da segurança. Então, no caso é assim, a gente tem que ter noção, tem que ter, como é que fala? Tem que ter um equilíbrio aí, né? Tem que ter uma coerência. Então foi? Fake. Quando o diálogo não funcionar dentro de casa, não tem choro nem vela, cabe aos pais a palavra final sobre qualquer tema, fato ou fake. A gente tem que preparar, né, Fernando? Fato. Por quê? Por que fato? Assim, vamos lá. A gente está pensando no adolescente, né? O diálogo ele é uma regalia, correto? Você está ensinando o seu filho, a sua filha, a crescer como adulto, né? Para ele aprender a dialogar, para ele aprender a argumentar, correto? Correto. Mas vamos supor que ele perca a razão. Ele perca a razão, ele perca a noção, comece a xingar, comece a agredir. Ele tem que perder a regalia. Então, no caso, cabe então a hierarquia maior, que é quem? Pai e mãe. Do pai, exatamente. Pai e mãe. Ou mãe e pai, tanto faz. Então né? Os dois, né? Então é fato. Fato. Os pais devem proporcionar viagens ou dar presentes quando um filho passa de ano como forma de prêmio. Olha lá o que você vai falar. Se for meu fato pai, ou fake? Se for meu pai, né? Brincadeira. Não, fake. Por que fake? Fernando, se fosse meu pai, né? Claro, né? Mas não, é fake. Por que é fake? Por que é fake? Você está estimulando ele fazer só
coisas só coisas boas em prol de alguma regalia, de alguma recompensa. E a vida não é assim, né? Não. Você vai, a gente tá fazendo aqui bem feito. Hoje eu tô fazendo aqui ganhando alguma coisa? Não. Não? Não. Não tô ganhando nada. Brincadeira. Mas assim, claro que eu tô ganhando conhecimento, ganhando espaço. Mas de qualquer forma, a gente sempre tem que estar dando o nosso melhor. E às vezes a gente não ganha nem obrigado por aquilo. Na nossa vida adulta, correto? É verdade. Mas daí se você ensinar seu filho adolescente que toda vez que ele passa de ano, que é uma obrigação dele, né? Estudar, exato. Tanto que a gente vê, né, dele. aqueles pais, os filhos que passam na faculdade, né? Aí os pais colocam, não fez mais que obrigação. Justo. É que assim, Isso, é verdade. a gente tem que cuidar com essa frase pra não usá-la de forma hostil, né? Fala assim, tu não fez mais que sua obrigação. Não, claro, sem Agora, dúvida. Mas acho que foi colocada de forma muito carinhosa. Mas de qualquer forma, não deixa de ser. Não deixa de ser. Poxa, você tá lá estudando. Não é minha obrigação me dedicar? Não é minha obrigação. Você vai lá e me contrata como psicólogo. Não é minha obrigação dar o meu melhor? Exato. Certo? Exato. Então, mas eu não sou contratado, sou funcionário público. Minha obrigação dar o meu melhor? Claro que é minha obrigação. Entende? Exatamente. Deixa eu falar de outra parceria de ouro que temos, que é a Silisator Makeup. Maquiagem e cabelo foram feitas por essa profissional maravilhosa. E a maquiagem para holofotes mesmo, viu, gente? Também está nas redes sociais. Quer arrasar nas festas? Agende o seu horário com antecedência, porque quem conhece a Silisator sabe que os horários são muito disputados. @Silisator Makeup. Vamos de música? Vamos fazer mais uma música aqui? É o rapaz da técnica que solta? Ou sou eu aqui, Fernando? Vamos lá. Não desliga não. Canta comigo essa aí. Etta Fitzgerald. Summertime and living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Oh, your dad is rich and your mom is good looking. So hush, little baby, baby, don't you cry. One night this morning, you're gonna wake up singing. Standing by, don't you cry, and living is easy. Eita, esse também é um clássico, vou trazer sempre músicas diferentes, estilos diferentes para você, e também vou fazer sertanejo, viu? Que eu sei que aqui o povo sertanejo pega, né? Do que me adianta? Impossível que você não saiba fazer essa. Vamos cantar essa? Faz a segunda para mim. Do que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Fazer do Marrone, né? Eu vou trazer sertanejo. Eu faço gauchão também, trabalho com vários estilos. Fazer aí. do Marrone, que daí o Bruno é mais completo, daí o Marrone só faz o finalzinho. É isso aí. A Heloísa Flores também, que nos proporcionou, nossa parceira aqui, nos proporcionou este verde, este vaso de flores aqui no cenário. A Heloísa trabalha com flores em geral, decoração de festas e criação de jardins. Flores para uma ocasião especial. Claro, procure por Heloísa Flores, que também está nas plataformas digitais. @Heloisa.flores.5.
E eu quero agradecer muitíssimo essas pessoas, as pessoas que estiveram conosco, as pessoas que nos mandaram, né, os comentários. É muito bom fazer essa parceria com vocês. É muito bom estar aqui. O Entre Nós vai estar todas as terças, às 19 horas, trazendo conteúdos bem interessantes. Eu quero trazer um professor biólogo que tem uma cobra de estimação. Você teria uma cobra de estimação? Fala para mim. Lógico que não. Imagina, e assim... Qual cobra? Eu não sei, acho que é jiboia, né? Se eu não me engano, é jiboia. Diz que ela olha... Primeiro ela vai para o teu pescoço, ela olha para você primeiro, te reconhece, né? Para depois olhar para trás, para frente, vamos dizer assim. E aí eu vou cantar uma ópera com ela. Travoi, com ela aqui, no meu pescoço. Admiro muito quem tem essa vontade. Tá? Vamos fazer. Eu tenho mais uma parceira aqui, que é o Espaço Jane Massoterapeuta, massagens, terapias, tratamentos faciais. Antes de vir, claro, eu fiz uma massagem maravilhosa, porque hoje massagem não é luxo, é bem-estar. Também se encontra nas redes sociais, @Jane_Massoterapeuta_SMI. E tem novidades também com terapias holísticas no Espaço Jane Massoterapeuta com o profissional Fernanda Macedo. Quer parar de fumar? Ou por que não tem o ânimo para nada? Tudo isso pode ter certeza que tem resposta e o Espaço Jane Massoterapeuta tem essa profissional. Olha que eu tenho mais gente aqui. Jeru Zamboni Lordani, boa noite, Cris querida, boa noite, prima, boa noite, Targos. Linda Moraes, parabéns pelo programa, Cris, você é maravilhosa. Obrigada, meu bem, obrigada. Muito obrigada. Bom, eu acho que nós já chegamos ao fim, né, Fernando? Fala aí para mim, me dá um toque, porque senão a gente vai realmente até meia-noite, pode ser? Então vamos lá, vamos finalizar. Filho que não respeita pai, professor, não vai respeitar ninguém. Cabe a nós deixar e dar-lhes a chance de aprenderem. Será que nós precisamos deixar um mundo melhor para os nossos filhos ou nós precisamos deixar filhos melhores para o mundo? Então, o Entre Nós fica por aqui. Eu agradeço demais a você por estar conosco, ter colocado a sua opinião. Não se esqueça que os nossos encontros serão sempre terça-feira às 19 horas e você é sempre o nosso convidado especial. Eu agradeço ao nosso especialista querido Felipe Martinhago, que colocou a sua opinião profissional, reservou uma horinha para a gente, que foi realmente bem disputado, viu? Veio aqui para tirar as suas dúvidas e as portas estarão sempre abertas, meu querido. Muito obrigada. Agradeço aí o espaço, né? O convite, né? Primeiro programa, né? Primeiro, estreia. Primeiro. E você voltará, viu? Voltará mais vezes, por favor. Então, nós temos conteúdos 1000 para falarmos aqui, então né? Aguardo o convite, né? Aguardo com certeza. O convite. Vamos organizar isso aí. Vamos sim. Uma vez a cada quanto tempo? Brincadeira. Todas as terças. Com o microfone. Todas as terças-feiras às 19 horas. No caso, eu. Ah, tá. Então a gente já podia colocar como o psicólogo sempre fixo. É o fixo, exatamente. Cobra, eu trabalho com o cara que quer trabalhar a fobia da cobra. Então, olha que Mas legal. É aquele negócio. Pensa numa experiência aí pra você. Assim, eu já tratei o cara que queria ser jogador de pôquer, mas eu não sei jogar muito bem pôquer. Então, já tratei fobia de um monte de coisa, mas eu não tenho vontade nenhuma de encostar nos bichos. Então, assim, mas a questão não é essa, né? Enfim, você virá. O objetivo é de cada um. Mas você virá e a gente pode deixar você um pouco mais afastadinha? Fechou, então. Então tá bom. Eu encosto só na pontinha do rabo. Gente, muito obrigada. Realmente, muito obrigada pela participação de vocês. O Entre Nós fica por aqui. Nos vemos na próxima terça. Tchau!